Olá, mulheres! Vamos lá para mais uma leitura do livro Mulheres com Espada. Como carregar a sua cruz como uma heroína, da autora Lisa Bevere, capítulo 12. Nós estamos no dia 21. Uma espada mantém a outra na bainha. A espada do silêncio é muito bem capturada na imagem de uma espada que permanece dentro da bainha. Ela é uma espada contida, que é mantida guardada. O punho dessa espada está visível, revelando que ela pode ser segurada, mas a lâmina está escondida, mostrando que o portador escolheu mantê-la guardada. O silêncio é uma espada que não é vista por se tratar de uma palavra não falada ou uma ação não tomada. Quando o silêncio é necessário, as armas que você carrega devem permanecer guardadas. Essa espada é importante quando deixamos de lado tudo o que iríamos ou poderíamos fazer para nos salvar ou nos defender. É isso que acontece quando corpo e alma estão propostos aos pés do nosso Rei. O silêncio pode significar muitas coisas. Ela pode significar que você de fato não tem resposta para a pergunta, para a acusação ou para o ataque. Às vezes, chegam até nós coisas que literalmente não entendemos e, portanto, não sabemos como reagir. O silêncio também pode significar que você tem uma resposta, mas escolheu não dar voz a ela. Se a espada não é desembainhada, é porque algo fez com que suas mãos não se movessem. Não estou falando sobre ser tomada pelo medo, mas sim do sussurro de Deus. Deixe isso comigo. Permanecer em silêncio sempre exige mais força do que atacar. Ficar tranquila em um silêncio é a melhor postura que podemos assumir quando precisamos ouvir algo de Deus. Há momentos nos quais essa postura é a melhor alternativa para Deus se revelar a outras pessoas. Essas duas táticas exigem que disciplinemos nossa alma. Em nossa cultura atual, isso se chama autocontrole. Como a cidade, com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Se por causa de nossas palavras ou ações descuidadas deixamos a alma desprotegida, então um período de reflexão em silêncio e arrependimento pode começar a consertar o que foi destruído. Falaremos mais sobre isso à frente. Também existem momentos em que estamos cercados por circunstâncias devastadoras que não foram causadas por nós mesmos. Obedecemos a Deus e seguimos sua liderança, e ainda assim estamos no meio de uma batalha entre luz e trevas. Talvez o melhor exemplo bíblico de uma batalha no qual as circunstâncias não estão a seu favor e as coisas parecem mais difíceis do que você pode suportar é quando os filhos de Israel deixaram o Egito, a terra da escravidão. Após uma série de árduas mudanças, idas e vindas, de algumas pragas e negociações, Deus entrou em cena e libertou o destruidor que matou os filhos primogênitos do Egito. Um faraó enlutado libertou os israelitas para irem adorar ao seu Deus. Mas Deus novamente endureceu seu coração e Faraó mudou de opinião, enviando todas as forças do seu exército contra os israelitas, que estavam partindo do Egito. Naturalmente, os israelitas ficaram apavorados quando viram as carruagens e os cavalos indo na direção deles. Em vez de culpar Faraó, eles acusaram Moisés de levá-los ao deserto para matá-los. Tudo parecia perdido e parecia não haver jeito de escapar. Pensando de maneira lógica, eles estavam cercados. À sua frente havia um grande mar aproximando-se e atrás deles um dos melhores exércitos do mundo pronto para atacá-los. Aposto que você sabe que o nosso maravilhoso Deus vê emboscadas nas quais não há a menor chance de se escapar como oportunidade.
Israel estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse quando Moisés declarou com firmeza. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. Você concorda que permanecer em silêncio é desafiador quando nos sentimos aterrorizados? Enquanto leio essas palavras, me lembro de uma imagem épica do filme Os 10 Mandamentos. A coluna de fogo, em forma de redemoinho, que os guiava, se moveu para trás do grupo para bloquear o exército egípcio. Durante toda a noite, a parede de fogo manteve o exército egípcio a uma distância segura. Enquanto isso, o vento de Deus trabalhava dividindo o Mar Vermelho e secando o chão do mar, criando assim um caminho de escape livre de lama. Observando essa situação, penso, um grande uau para isso. Mas a maravilha desse feito não terminou aqui. Após os israelitas terem cruzado em segurança para o outro lado, os egípcios se sentiram compelidos a seguirem o povo. No momento oportuno, Deus liberou as águas do Mar Vermelho e sepultou todos os exércitos egípcios em um só ataque. Foi esse feito sem igual que inspirou Moisés e Miriam a irromperem em canção, e todas as mulheres a se juntarem a eles dançando, enquanto o tamborim era tocado. Pelo visto, quando o Senhor luta por você, tudo o que você precisa fazer é permanecer calmo e em silêncio até ser a hora de celebrar. Parece simples, certo? Sim, mas eu não vou dizer que é fácil. Muitas vezes me sinto incrivelmente surpresa com as coisas que eu não disse. Como você já sabe, muitas das batalhas que enfrentamos não envolvem um espetáculo épico de fogo e água. Não há vento dividindo um caminho através de um mar visível. Não há coluna de fogo para iluminar nossa noite e negar o acesso do exército inimigo. Nosso inimigo não está nos perseguindo com carruagens e lanças. Os ataques são mais sutis. E na maioria das vezes, ele está armado com mentiras e palavras distorcidas. Rumores que nos isolam em um medo imobilizador. A única água salgada em centenas de quilômetros talvez sejam as lágrimas em seus olhos, e a coluna de fogo, uma chama vacilante em nosso coração. E ainda assim recebemos a promessa de que Ele está do nosso lado. Não porque designou anjos, mas porque Ele é nossa retaguarda. Temos a garantia de que Ele nunca nos deixará e nem nos abandonará. Vamos olhar para a admoestação de Moisés por alguns outros ângulos. Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo. Fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, versão A Mensagem. E novamente, Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, versão NVI. Existe um padrão recorrente aqui. Primeiro e mais importante, não precisamos ficar com medo. Precisamos banir qualquer centelha de medo de nossa mente e não permitir que ele ofusque nosso pensamento. Há também a ordem de pensamentos firmes e seguros. Isso significa que não devemos correr, recuar ou retornar.
devemos permanecer firmes exatamente onde estávamos. Com esses dois elementos em ação, estamos posicionados para ver Deus realizar o milagre. Ele nos convida a contemplar, ou melhor ainda, estarmos prontas para sermos maravilhadas à medida que testemunhamos a libertação de Deus e a salvação a nosso favor. Amo a maneira como Moisés mudou a perspectiva de uma ação através de imagens. Olhe mais uma vez para este inimigo, porque vocês não o verão mais. E enquanto essa maravilhosa exibição de poder e da fidelidade de Deus se revela, vocês precisam estar calmos e em silêncio. Não é para ter zombaria, gritaria ou perguntas, apenas silêncio, enquanto dirigimos tudo isso. Quando batalhas ou adversários são grandes demais para nós, Deus tem uma oportunidade para se fazer conhecido como libertador. Nós recuamos e ele avança, revelando a sua força, sua fidelidade e seu poder. Com esse relato de Êxodo, aprendemos que Deus endurece de forma deliberada e repetida o coração de Faraó para fazer sua glória conhecida no Egito e seu nome conhecido em toda a terra. A libertação do Egito fez Deus e seus filhos famosos. Esse único incidente revelou um Deus de força e aliança para as nações e trouxe uma marca de distinção sobre os descendentes de Abraão para toda a eternidade. Antes disso, Israel era uma nação escravizada, escondida dentro de um Egito livre, próspero e poderoso. Mais tarde na história, Israel, a nação, estava mais uma vez diante das circunstâncias completamente desfavoráveis. Dessa vez por causa do rei da Assíria. Ele convidou os filhos de Israel para entrarem em uma aliança profana com ele e prometeu pão e vinhas em abundância em uma terra de cativeiro. Observe suas ameaças e veja como essas prepotências fez com que Deus se mostrasse forte em favor do seu povo. Não vos engane, Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livrarão cada um a sua terra das nações do rei da Assíria? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Isaías capítulo 36, versículo 18 ao 20. De que maneira o rei Ezequias disse para o seu povo responder a esse conquistador arrogante e cruel? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavras, porque assim lhe haviam ordenado o rei, dizendo, não lhe respondereis. Isaías capítulo 36, versículo 21. Por isso o povo estava em silêncio. Isso não quer dizer que não estavam consternados. Após deixarem a presença desse rei ameaçador, eles rasgaram as roupas em desespero e enviaram mensagens que revelaram essas ameaças ao rei da nação deles. Ezequias colocou tudo isso diante do Senhor e terminou sua oração com este pedido. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Isaías capítulo 37, versículo 20. Eu amo isso. Mostra que a batalha é muito maior do que qualquer um de nós tem a capacidade de entender. Não era um acerto de contas entre duas nações. Era outra revelação do único Deus verdadeiro. Essas nações nunca nem se encontraram no campo de batalha, porque Deus tinha outra estratégia em mente. Eis que manterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morte e a espada. Isaías capítulo 37, versículo 7.
Aquele mesmo rei que alardeou sua reputação entre as nações foi vítima do poder de um boato. Eu amo esse exemplo porque, com frequência, somos tentados a tornar as batalhas pessoais respondendo a rumores, mas quando fazemos isso, perdemos até mesmo quando achamos que estamos ganhando. O discurso é prata, o silêncio é ouro. Lembre-se, quando Deus está ao seu lado, seu futuro é ouro.